Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 31º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, do capítulo 14, do versículo 1 a 10. A seca. Quando a palavra de Javé veio a Jeremias, por ocasião da seca. Estes oráculos se situam na época do rei Joaquim, 609 a 598 a.C. A reforma do rei Josias falhou. Essa reforma, que aconteceu do ano 640 a 609, quando Josias reinou sobre Judá. A reforma foi a centralidade do culto no templo e a destruição de todos os santuários, que não fosse aquele de Jerusalém. Houve resistência do povo. No tempo de Josias foi descoberto o livro do Deuteronômio. Judá voltou a uma decadência do culto e uma decadência moral. Isto é, não fazendo a aplicação das leis da aliança. Voltou então à época da decadência do rei Manassés, que reinou Judá de 687 a 642. Vemos uma das desgraças que atinge o povo, a seca. A segunda veremos em outro encontro, são os ataques dos inimigos. A seca flagelou o país, e tudo fica seco pela ira de Javé. É o que nós vamos ver no capítulo 14, versículo 1 a 6. Diante da desgraça, o povo reconhece a culpa e espera não ser abandonado por Javé. Capítulo 14, do versículo 7 ao 9. Então, antes de nós podermos trabalhar os versículos, vamos fazer a nossa leitura. Profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 1. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias, por ocasião da seca. Judá está de luto e suas cidades desfalecem. Elas se inclinam, sombrias, e Jerusalém lança gritos. Os ricos mandam seus servos em busca de água. Eles vão até os poços, mas não encontram água, e voltam com os baldes vazios. Envergonhados e frustrados, cobrem a cabeça. Por causa do chão que está rachando, pois não chove na região, os lavradores cobrem a cabeça, envergonhados e frustrados. A corça no mato dá cria e abandona o filhote, pois não há capim. Os jumentos bravos ficam em pé no alto das colinas, em busca de ar puro, como chacais. Porém, a vista deles se apaga por falta de capim. Se os nossos pecados depõem contra nós, toma uma providência, Javé, por causa do teu nome. A nossa rebeldia é muito grande, nós pecamos contra ti. Ó esperança de Israel, Salvador na hora da aflição. Por que queres ser como forasteiro do país, ou como viajante que se desvia para passar a noite? Por que és como homem surpreendido ou guerreiro que não pode salvar? Tu, porém, Javé, estás em nosso meio e sobre nós foi invocado o teu nome. Não nos abandones. Assim diz Javé a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e seus pés não param. Por isso Javé não gosta deles e faz questão de lembrar os erros deles, de lhes castigar os pecados. Vamos então trabalhar a nossa reflexão. Versículo 1. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias por ocasião da seca. Era um tempo de grande seca. O profeta intercede por seu povo, confessando em nome de todos o pecado e pedindo auxílio. É uma intercessão do
profeta em favor do povo, a Deus. Mas Deus se recusa a atender o pedido, a súplica do profeta. Versículo 2. Judá está de luto e suas cidades desfalecem. Elas se inclinam sombrias e Jerusalém lança gritos. Estes versículos expressam um lamento sobre uma calamidade de uma seca. Sentimos aqui uma liturgia penitencial. A seca trouxe uma situação de morte, a fome, que fez o povo iniciar um lamento. Daí a situação que leva a um sentido de luto. O sofrimento é grande. Versículo 3. Os ricos mandam seus servos em busca de água. Eles vão até os poços, mas não encontram água. E voltam com os baldes vazios. Envergonhados e frustrados, cobrem a cabeça. Cobrir a cabeça é sinal de penitência ou de luto. Os nobres buscam em vão a água. Os lavradores esperam em vão a chuva. Os servos se veem frustrados na busca de água diante dos poços secos e vazios. Versículo 4. Por causa do chão que está rachando, pois não chove na região, os lavradores cobrem a cabeça envergonhados e frustrados. Não existe água. A seca é total. A terra racha por falta de umidade. Tanto os nobres quanto os lavradores estão frustrados, entram de luto, envergonhados. Esperavam a chuva e saem frustrados. Esperavam ter água e nada tiveram. Envergonhados, pois reconhecem as suas responsabilidades, seus pecados. Cobrem a cabeça, retratando uma grande decepção. Versículo 5. A coça no mato da cria e abandona o filhote, pois não há capim. Se une aos nobres e lavradores também os animais. A coça, por falta de pasto, abandona o filhote à morte. São três as figuras femininas neste texto: capital, Jerusalém, a terra. Com os lavradores e a corça, animais. O sofrimento é total. Todos os seres humanos, quanto os animais, sofrem. Versículo 6. Jumentos bravos ficam em pé no alto das colinas, em busca de ar puro como chacais. Porém, a vista deles se apaga por falta de capim. Os animais farejam. Os animais sofrem com a seca. Jeremias descreve a calamidade da seca na vida dos seres humanos, povo de Deus, e na vida dos animais. Como chacais levanta a cabeça para sentir o cheiro da caça ou o cheiro da chuva que deve se aproximar, os jumentos buscam ar úmido, como anúncio de chuva. Tudo está seco, até o ar. Versículo 7. Se os nossos pecados depõem contra nós, toma uma providência, Javé, por causa do teu nome. A nossa rebeldia é muito grande. Nós pecamos contra ti. A calamidade é como fruto do pecado. O profeta quer confessar em nome do povo o pecado cometido. A dor coletiva em oração penitencial. A consequência do pecado. A seca levou o profeta a ver que é consequência do pecado do povo. E assim, dizer que o povo rompeu a aliança e perdeu assim as bênçãos divinas. A súplica se volta a Javé para que venha em socorro do povo. Toma uma providência, isto é, que se possa ter chuvas. Por causa de ser o Deus de Israel, por fidelidade ao nome de Javé, o Deus da aliança, se tem consciência que Israel pecou, rompeu com a aliança, mas esta rebeldia é muito grande, confessa Jeremias.
e pede a Deus também que olhe pelo seu povo, porque o nome de Deus foi pronunciado por este povo. Deus escolheu esse povo. Versículo 8. Ó esperança de Israel, Salvador na hora da aflição. Por que queres ser como forasteiro no país, ou como viajante que se desvia para passar a noite? Então Jeremias novamente pede, suplica, intercede pelo povo. Deus está ali como viajante, não está ali como Deus, onde se professou o seu nome, o Deus diante de seu povo escolhido. Na hora da seca, o Senhor é a esperança de Israel e sua salvação concreta. Jeremias descobre que o Senhor está na cidade, mas não como habitante solidário e comprometido, mas como imigrante, sem plenos direitos e obrigações. Como viajante que se hospeda uma noite sem se preocupar com assuntos locais, indiferente ao que acontece na terra de Judá. Versículo 9. Porque és como homem surpreendido ou guerreiro que não pode salvar? Tu, porém, Javé, estás em nosso meio, e sobre nós foi invocado o teu nome. Não nos abandone. Novamente, a súplica do profeta em favor do povo. Que Javé não seja indiferente a seu povo. Deus não pode agir como um guerreiro derrotado. Ele é um guerreiro poderoso, Senhor das vitórias. Mas se faz presente como guerreiro derrotado. Deus não pode dizer que não se importa com seu povo, pois sua fama está comprometida com o povo de Judá. O nome de Javé é invocado sobre o seu povo. Foi Javé que deu o seu nome a este povo. Teu nome é invocado sobre nós. Javé os protege por meio da sua presença salvífica. Daí a súplica, não nos abandone. Versículo 10. Assim diz Javé a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e seus pés não param. Por isso Javé não gosta deles e faz questão de lembrar os erros deles e de lhes castigar os pecados. Deus não aceita os argumentos que o profeta usa para defender o povo. Se ele está no meio do seu povo, porque os judeus não sabem parar, então, e vão fazendo tantas viagens a santuários dos deuses pagãos, procurando fazer alianças com povos estrangeiros, colocando aliança com seus deuses, Deus não pode perdoar. O seu povo é um povo infiel. Esta infidelidade ofende a Deus e a aliança que ele fez com seu povo. Deus não perdeu a memória, mas não se deixe iludir nem enganar. Com certeza castigará as culpas do seu povo, seus crimes e pecados. Então, a súplica de Jeremias em favor do povo não teve efeito. Deus não aceita as desculpas que Jeremias deu para poder defender o povo diante da situação. Mas Jeremias ainda vai tentar novamente mostrar que esse povo foi iludido. Mas Deus vai dizer, mas não tem desculpa. É a continuação do nosso texto, do versículo 11 em diante. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.